E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Cielo. A gente vai olhar alguns indicadores fundamentalistas que as ações estão apresentando, a gente vai pegar o histórico de pagamento de dividendos do passado para a gente projetar qual seria um preço interessante para a gente cogitar, estudar e talvez se expor às ações em uma relação de risco-retorno mais atrativa. E a gente vai pegar também as lucratividades que a empresa apresentou ao longo dos últimos anos para a gente conseguir projetar um dividendo para o futuro. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, se inscreve, comenta, interage com o canal, o YouTube entende que o canal tá te acrescentando e ele distribui para mais pessoas, então fortalece aí. E se você já acompanha o canal, você percebeu que o cenário mudou. Eu já mudei há mais ou menos um mês, então esses daqui vão ser os primeiros vídeos aqui nesse novo ambiente, então pode ser que o áudio ou a iluminação ou algum contexto esteja meio desadequado, ou talvez esteja até melhor. Então comenta aqui embaixo se você sentiu alguma diferença negativa ou positiva que a gente vai estar alinhando ao longo do tempo. Vamos começar aqui pelos indicadores fundamentalistas. A gente está no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima plataforma para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então, o ticker da empresa é CIAL3. Se você for comprar entre 1 a 99 ações, você precisa pôr o F na frente, o que ficaria CIEL3F. Aí você vai comprar no mercado fracionário. O valor atual da ação está em 5,39. Muitos investidores, quando veem esse valor de ação, sentem vontade de investir nas ações da Cielo por conta do histórico do passado. Em períodos atrás, as ações estavam sendo trabalhadas em valores de R$ 1,80, R$ 2,00, R$ 2,50 e agora a 5,39, ou seja, elas dobraram de valor. E muitos investidores, depois que veem esse movimento acontecer, sentem vontade de participar desse movimento de investir nas ações. Mas será que agora talvez já não seja um momento onde o preço já ficou com uma relação de risco mais complicada para o investidor? E é por isso que eu sempre comento, quando você gosta de uma empresa ou de um modelo de negócio ou de um segmento, você já tem que ter isso mapeado para você ficar de olho nessas ações. Porque daí sim, quando abrirem oportunidades nessas empresas ou segmentos ou modelo de negócios, você vai conseguir estudar e estar pronto para investir em uma relação de risco-retorno mais atrativa. Agora, quando você não faz esse mapeamento primeiramente e depois fica de olho apenas nas empresas que valorizaram, talvez isso não faça muito sentido, porque talvez elas já valorizaram, então não necessariamente elas ainda trarão retorno. Então aqui na parte dos indicadores da Cielo temos o Dividend Yield, que está na parte de 5,57. Essa daqui é o quanto que a empresa te pagou em dividendos ou participações dos lucros e essa métrica está em 5,57%. Esse daqui de 7 para cima eu considero atrativo, mas é claro, você não vai olhar e ver um número acima de 7 e já achar que a empresa é uma ótima ação. Não, você se une com outros fatores. Vê se a empresa está gerando resultados interessantes, recorrentes, com crescimento, o modelo de negócio dela é bacana, não tem muito problema com a entrada de novos concorrentes, é um segmento mais blindado. Então você sempre olha todos esses contextos, porque isso daqui é a parte do lucro que foi distribuída, mas se o modelo de negócio não continuar, automaticamente terá menos lucratividade e terá um dividendo diferente. No caso aqui das ações da Cielo, esse indicador de 5,57 eu não considero atrativo e eu particularmente não gosto muito do modelo de negócio dela. Eu acredito que é um modelo de negócio que pode ter entrada de novos concorrentes, o que dificultaria mais, reduziria a margem e traria resultados piores. E fora que também ela acaba se beneficiando por conta dessa alta de taxa de juros, porque daí ela consegue fazer uma antecipação desses recebíveis que ela passa no cartão e ela consegue ter uma remuneração maior, porque como a taxa de juros está mais alta, ela acaba tendo uma margem maior para fazer esse processo. Quando houver quedas de taxa de juros, automaticamente vai diminuir aqui essa margem dela e talvez ela não consiga manter esses patamares de ganho por conta de que como a taxa vai reduzir, aí ela vai ter uma margem diferente para trabalhar na antecipação de recebíveis e daí pode ser que o resultado dela também seja impactado de alguma forma. Então, nesses contextos que eu olho e acredito que talvez os resultados tenham maior complexidade de serem recorrentes ao longo do tempo. E isso impactaria em tudo, em lucro, em distribuição de dividendos e todos esses processos. E automaticamente, se o lucro cair e os dividendos caírem, você terá desvalorizações nos preços das ações. Na parte aqui do preço-lucro, está na casa de 8,78, algo próximo de 9, e isso daqui seria o seguinte, se a Cielo mantiver os resultados e distribuir todo o lucro, em algo próximo de 9 anos você teria o retorno do seu investimento. Não é ruim, é uma métrica boa, porém,
entra naquele contexto. Como eu não acredito muito no modelo de negócio, assim, nessa facilidade dela perpetuar esses resultados ou de ter grandes aumentos, poderia ser uma métrica que ao longo do tempo, caso a empresa não performe bem, ela trará menos lucro e essa métrica aqui tenderia a subir. Então, assim, olhando só para essa métrica, não é ruim. Porém, caso os resultados do futuro não sejam interessantes, essa métrica iria ficar pior. Na parte aqui de preço-valor patrimonial, tá 1,31, ou seja, se a Cielo tiver de patrimônio R$ 100, você estaria comprando por R$ 131. Você está pagando um prêmio pelas ações, que entra também naquele contexto de novo. Ela merece esse prêmio? Para algumas pessoas sim, para algumas pessoas não, e tá tudo bem. Você tem que entender quais são os modelos de negócio que você acha atrativo e que você considera. Na minha opinião, eu não considero um modelo de negócio muito perpétuo e atrativo, acredito na entrada de novos entrantes, então assim, esse prêmio não justificaria, nem com base em resultados, e ela também não passa essa solidez frente ao modelo de negócio. Então, na minha opinião, não teria nenhum problema ela trabalhar acima de 1, se ela fosse uma empresa que tem um modelo de negócio mais sólido e uma recorrência maior de resultados, o que comprovaria essas distribuições ao longo do tempo, e daí não teria problema você estar pagando acima de patrimônio. Ou seja, eu não sei se está ficando um pouco complexo, mas assim, não são métricas muito ruins, mas a questão é, como que ficará essa recorrência de resultados para o futuro? Isso vai melhorar os resultados vão piorar, vão ficar iguais? Então é mais nesse contexto. Se você acredita no modelo de negócios dela, ok. Ela tem ali um indicador de dividendo razoável ali próximo de 6%, ela tem uma métrica de PL próximo de 9, que também não seria ruim, e não teria problema algum você estar pagando um prêmio sobre essa questão de valor de patrimônio. Mas você tem que acreditar nessa continuidade de resultados, recorrências e nesse poder da empresa continuar gerando resultados atrativos, e daí sim você vai ter um dividendo interessante. Agora vamos pegar os dividendos que foram pagos nos últimos anos e a gente vai fazer algumas contas para chegar em um preço atrativo para cogitar, estudar e talvez se expor as ações, caso faça o seu perfil, em uma relação de risco-retorno mais interessante. Então aqui nós temos o valor atual de 5,39, o valor patrimonial por cota de 4,12. Esse daqui seria o que? O valor total de patrimônio dividido pelo número de ações da empresa. Ou seja, aquele leve ágio de 1,31, porque ela está sendo trabalhada um pouquinho acima do valor de patrimônio. Aqui nós temos os dividendos pagos por ano de 2019 a 2022, e aqui eu coloquei um dividendo esperado de 7%. Essa métrica poderia ser 7, 8, 10, a depender do que você espera receber de dividendos com base nos seus investimentos. Eu coloquei 7% aqui porque é uma métrica que eu considero atrativa. Então o dividendo mínimo ficou em 6 centavos, máximo 51 centavos e médio 25 centavos. Aqui eu gosto de fazer essa média para a gente evitar se expor a dividendos ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo, porém não foram recorrentes. Aqui nessa parte de dividendos pagos, você poderia perguntar, mas por que só tem de 19 a 22? É porque a Cielo ela teve essa queda nos resultados, então os dividendos do passado eles eram muito superiores, o que iria acabar distorcendo essa média. Então eu preferi pegar esses dividendos aqui de período mais recente para a gente ter uma métrica mais fidedigna, na minha opinião. Então aqui o preço estimado com base no dividendo mínimo e seguindo por esse dividendo esperado de 7%, teremos um valor estimado de 0,86 centavos, o preço estimado com base no dividendo máximo de R$ 7,29 e o preço estimado com base no dividendo médio de R$ 3,54. Que essa daqui já seria um valor de preço mais próximo de bom. Você estaria pagando um pouco com desconto a valor de patrimônio, com base nos resultados atuais, iria ter uma métrica de dividendo mais atrativa e uma métrica de preço-lucro mais interessante. Ou seja, como a gente viu lá no passado, as ações trabalharam em muitos momentos nessa faixa de preço entre R$ 3,50 e R$ 3,00 e em outros momentos entre R$ 1,80 a R$ 2,50. Ou seja, no passado, aqueles momentos poderiam ser ótimas oportunidades. A gente conseguiu ver isso agora porque ao longo do tempo a ação mais que dobrou de valor. Olhando lá para o cenário do passado, seria difícil talvez a gente projetar que isso iria acontecer. Porém, se você fizesse essas contas e acompanhasse esses resultados do passado, você talvez conseguiria projetar esses valores e você poderia chegar na conclusão que aquele valor poderia ser uma oportunidade em uma relação de risco-retorno mais interessante. Aí esse preço poderia ser um preço bom, mas eu sempre tiro uma margem de segurança para a gente ter um preço mais próximo de ótimo. Então aqui, depois de tirar 10% de margem de segurança, teríamos um preço mais próximo de ótimo de R$ 3,18. Ou seja, tanto o preço bom como o preço ótimo, eles são muito inferiores ao valor atual. Ou seja, se guiando pelos resultados do passado, não seria muito atrativo se expor a essa relação de preço de 5,39. Porém, se você acredita no modelo de negócio e na possibilidade de recorrência de resultados e aumento de lucratividades, aí sim poderia ser um preço interessante. Mas na minha opinião, eu não cogitaria investir a esses valores.
E agora a gente vai dar uma olhada nas lucratividades do passado para projetar um dividendo para o futuro. Aí aqui, mesmo esquema, valor atual de 5,39. O valor de mercado atual está na casa de 40 bilhões 643 milhões. Aí aqui as lucratividades anuais de 2019 a 2022. E aqui nós temos um lucro médio de 1 bilhão 104 milhões. Mesmo esquema, para evitar se expor a lucratividades ruins ou boas que ocorreram ao longo do tempo, porém talvez não fossem recorrentes, a gente faz essa média. Então aqui, com base nesse valor de mercado atual, caso você investisse nas ações a esses preços e ela gerasse essa lucratividade média de 1 bilhão, teríamos um PL, um preço-lucro de 13. Não seria extremamente atrativo, mas também não seria uma métrica ruim. E aqui abaixo nós temos o payout de 25, 50, 75 e 100%. Para você que não sabe o que é o payout, é a parte do lucro que a empresa vai te distribuir como dividendos. Quando a gente visualiza a média do payout aqui no Status Invest, a gente vê que ele tem uma média de 45,65%. Então, caso distribua 25% de payout, teria um dividendo de 1,89, com 50% de payout, um dividendo de 3,77, com 75%, um dividendo de 5,66 e distribuindo 100%, ou seja, todo o lucro, 7,55%. Como a gente viu, ela tem como hábito distribuir em algo próximo de 50%. Então, investindo a esses preços e gerando essa lucratividade média, teríamos um dividendo em algo próximo de 3,77, que seria bem ruim, para ser sincero. Mas, se você pensasse naquele cenário do passado, naqueles valores de R$ 2,50, de R$ 3, aí sim você teria um dividendo aqui mais atrativo, você teria um dividendo de algo próximo de 6, 6,5, que daí sim já seria bem interessante. Por isso que eu comentei que aqueles preços que apareceram como bons ou ótimos seriam atrativos. E esse valor atual de 5,39 ele só seria atrativo caso a empresa mantivesse lucratividades e aumentasse as lucratividades. Aí sim ela teria um poder de distribuir mais e o seu dividendo seria maior. Então, para a gente fazer um resumidão, nos indicadores de dividendo, preço-lucro e preço-valor patrimonial, não está muito ruim. Porém, você tem que acreditar no modelo de negócio e nesse crescimento para o futuro. Caso você não acredite, eles não seriam muito atrativos, porque daí eles tenderiam a piorar ao longo do tempo. Na parte de preço, o preço bom e o preço ótimo, eles são muito inferiores, então entra na mesma linha. Você acredita no modelo de negócio, acredita no crescimento e na potencialização do processo ao longo do tempo, então beleza. Esses preços atuais podem talvez ser interessantes. Agora, se você é como eu, que não acredita nesse modelo de negócio, nessa continuidade, o modelo de negócio vai continuar, mas eu quero dizer assim, a entrada de novos concorrentes, pressão de margem, todo esse contexto. Então não é que eu não acredito no modelo de negócio, mas talvez nesse crescimento de lucratividades que poderia ocorrer ao longo do tempo, eu acredito que terá uma pressão maior com a entrada de novos concorrentes, com diminuição de taxa de juros, o que atrapalharia a antecipação de recebíveis, então todo esse contexto. Então esses valores de preço bom e ótimo seriam os valores que eu me guiaria. E na parte do dividendo projetado, a gente conseguiu visualizar que, caso você investisse aos preços atuais, o seu dividendo não seria muito atrativo caso ela gerasse aquela lucratividade média, porque levando como o hábito da empresa de pagar de dividendos 50% de payout, você teria uma métrica de algo próximo de 3,8 de dividendos, que seria uma métrica bem reduzida. E entraria também de novo naquele contexto, né? Se você acredita que ela vai potencializar essas lucratividades ao longo do tempo e tudo mais, e daí sim ela poderia te distribuir mais dividendos, talvez pudesse ser uma opção. Mas na minha opinião, eu não consideraria investir a esses preços atuais. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!